Em 3, 2, 1. Valendo! Então, boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia Ortmann. Eu curso Criminologia na Unisociesc Joinville, Santa Catarina. Com a Justiça, não precisei ainda, mas no semestre passado nós tivemos o C de Solução de Conflitos, onde foi apresentado para nós os modelos de solução de conflitos, né, extrajudiciais, e a justiça restaurativa me chamou muito a atenção. E a gente está utilizando ela também agora na UC de Política Criminal. Então, uma forma assim mais, digamos, dinâmica, mais menos conflituosa, digamos assim. E o que eu mais aprecio na justiça restaurativa é a questão de a vítima poder ser ouvida. Eu acho que é um dos poucos momentos em que isso acontece, da mesma forma como que se coloca digamos, o causador do dano numa posição em que ele possa sentir, possa ver o dano que ele causou. E eu acho que isso tem um resultado futuro muito mais adequado do que simplesmente um processo comum, extremamente demorado, em que só existe a punição e, na verdade, não existe ele não faz essa conexão, né? O causador do dano, ele não consegue fazer essa conexão com a vítima, nem com, na verdade, às vezes, nem com o fato que chegou a essas vias. Nossa, Patrícia, um relato bem forte o seu, porque você explicou de maneira teórica perfeita. Você poderia, por exemplo, citar um caso que te marcou bastante ao longo da tua vida e tu acha que a justiça de transição justiça restaurativa, teria contribuído para mitigar os impactos? Consegue citar algum que venha em mente? Por favor, Olha, claro. eu não participei, né, mas estudos que eu tenho feito também para contribuir na minha compreensão, eu vejo que, assim, ó, principalmente a questão familiar, casos de família, desacordos em escolas, né, entre alunos, a gente percebeu no início, nesse retorno às aulas, depois desse período de pandemia, pelo menos aqui na nossa região, um número bastante grande de agressões entre alunos, professores. Eu acho que o pessoal perdeu um pouquinho essa habilidade, né, de viver em sociedade, de estar perto novamente, e eu percebi que a justiça restaurativa ela foi fundamental para isso. Bacana, você diria que o poder público na sua cidade implementou políticas públicas nesse sentido? Sim, Com a instalação... bastante, Opa! bastante, bastante. Aqui é bem, tanto que assim, ó, o número de voluntários para atuar nessas áreas é bastante grande por aqui. Ó, tem um relato aqui da Andrea Caire. Sim, a habilidade de relacionamento ficou em déficit depois da pandemia. É verdade, nem dá para julgar porque foram 2 longos anos sem aquela rotina habitual que a gente tinha. A gente trocou o contato olho a olho pelo contato com a tela. Gente, eu tenho uma boa notícia. Marcos Rolim está entre nós. Oi, gente. Boa tarde, mestre Marcos Rolim. Eu estou aqui representando o projeto Endireitando e com o poder a mim investido, você está com a palavra. Mas antes, quero agradecer pela Patrícia, seu relato brilhante a respeito da justiça restaurativa. Muito obrigado, Patrícia. Com a palavra o professor Marcos. Professor Marcos, a palavra é sua, por favor. Obrigado. Eu queria só justificar que eu estava tentando entrar há 18 minutos sem conseguir acesso. Agora, finalmente, a gente conseguiu, talvez, descobrir a fórmula pela qual se conseguiu o ingresso. Então, quero me desculpar com vocês, mas dizer que a culpa não foi minha mesmo. Eu estou aqui desde antes das 5 tentando entrar. Mas deixa eu compartilhar com vocês uma apresentação para a gente fazer a nossa discussão de hoje, né?
Eu não posso, parece que, compartilhar aqui. Alguém pode... Agora eu acabei de autorizar, está autorizado. Share screen, por favor. Muito bem. Perfeito, gente. Isso aí. Vamos tentar acompanhar, então, alguma coisa a respeito desse tema. A ideia aqui, gente, hoje, pelo menos assim, da minha parte, é oferecer alguns elementos que são bem básicos, bem fundamentais, para quem tem interesse no tema, para algumas pessoas que já começaram a estudar o tema, mas sem a pretensão de aprofundar numa exposição que precisaríamos, então, de um outro tipo de evento. Mas talvez tivermos um tempo aqui de troca de algumas perguntas, enfim, de alguma discussão depois, a gente possa aprofundar coisas do interesse mais específico de cada um de vocês. Então, quero saudar a todos e a todas, né, e desejar, assim, uma boa discussão nessa nossa apresentação. Bom, primeiro, quando nós falamos em justiça restaurativa, antes de apresentar uma ideia consensual e depois introduzir alguns dissensos, algumas diferenças no movimento restaurativo a nível internacional, eu acho que seria sempre bastante importante a gente se perguntar sobre, afinal de contas, o que é a justiça. E sempre que nós nos fazemos essa pergunta, e quando nós olhamos para a tradição da teoria política e mesmo da filosofia ocidental, a gente vai encontrar diferenças muito grandes. Todos os grandes autores que se debruçaram sobre esse tema e que se perguntaram sobre o que é a justiça, eles encontraram respostas diferentes, sugeriram respostas bastante diferentes. Nós temos toda uma tradição da filosofia grega clássica, por exemplo. Aristóteles pressupunha a justiça como uma virtude, a principal das virtudes. Então, essa ideia da integridade moral que estaria pressuposta no ideal da justiça tem a ver muito com a contribuição de Aristóteles e dos gregos. Vocês conhecem as posições consequencialistas, utilitaristas do Jeremy Bentham, por exemplo, para quem a justiça é aquilo que promovia a felicidade, que aumentava a felicidade geral. John Rawls trabalhou muito com a ideia da justiça como equidade, o que é muito diferente de igualdade, né? Nós temos alguns autores mais contemporâneos, como Charles Taylor e Alasdair MacIntyre, por exemplo, que trabalham com a ideia da justiça como afirmação do bem. De alguma forma, são autores comunitaristas que tentam recuperar a contribuição, inclusive, aristotélica. Dworkin trabalhou com a ideia da justiça como igual cuidado e responsabilidade especial. Estou citando esses exemplos, entre tantos outros que poderiam ser citados, apenas para situar uma coisa importante, especialmente quando se discute o tema da justiça no Brasil, de que qualquer que seja a definição de justiça que a gente procure, com a qual a gente simpatize, né? Qualquer que seja essa busca que nós possamos fazer por uma definição de justiça, ela não será o mesmo que punição. A ideia da punição é uma técnica punitiva correspondente ao direito penal, à tradição do direito penal, que pode ou não implicar em justiça, pode ou não implicar em injustiça, inclusive, dependendo da forma como nós a utilizarmos. Então, é preciso separar essas duas noções, a noção de justiça de um lado, que é um ideal, né? E a noção de punição, que diz respeito a uma técnica especial. Muito bem, por que eu estou salientando isso de início? Porque, normalmente, no Brasil, em grande parte do mundo também, quando se discute justiça, é quase como se houvesse construído um sinal de igualdade entre justiça e punição. Isso é tão forte na nossa tradição ocidental, mais recente, que muitas vezes, quando o Poder Judiciário, por exemplo, absolve um réu, é comum que a gente leia matérias dizendo, bom, não foi feita justiça. É como se a justiça só existisse quando houvesse uma punição. Não havendo punição, não haveria justiça. Então, a discussão sobre justiça restaurativa, ela começa por aqui, começa por essa discussão. A rigor, nós poderíamos nos perguntar, afinal de contas, quando nós queremos a justiça, quando procuramos a justiça, é possível encontrá-la além da punição, ou sem depender da punição? Esse é o primeiro grande tema que os teóricos da justiça restaurativa trabalharam. Muito bem. No caso brasileiro, vocês têm uma demanda por justiça, que aparece, por exemplo, como nesse slide, justiça por Marielle. E não só nesse caso, mas em muitos casos, em quase todas as vezes onde há uma vítima de um crime violento, onde nós percebemos há uma indignação diante da prática desse crime, as pessoas demandam justiça, e a ideia de justiça aqui ela se confunde muito com a ideia de punição. O que significa, e o caso de Marielle, eu acho que é um caso bastante exemplar, que a punição tem um papel, ela pode ter um papel importante, né? Quando nós não temos a capacidade de composição, quando não temos a capacidade de que autores e vítimas possam voluntariamente discutir o que fazer,
é evidente que a punição pode ser uma técnica necessária. Nesse caso aqui, nós estamos ainda, tanto tempo depois do assassinato de Marielle, ainda à procura de respostas sobre quem foi o mandante do seu crime. Muito bem. Pensando na nossa história, na tradição brasileira, vocês claramente têm presente essa ideia de que nós temos uma tradição fortemente punitiva. A tradição do direito penal brasileiro é muito fortemente punitiva. Isso está primeiramente vinculado à herança portuguesa. Nós tivemos durante muito tempo no Brasil as ordenações filipinas, por exemplo, de 1603, influenciaram bastante toda a trajetória do direito penal brasileiro. O livro 5º dessa lei portuguesa serviu até 1830 no Código Penal brasileiro. Vocês podem ver, por exemplo, a diferença a marca dessa tradição, que é não só fortemente punitivista, mas especialmente seletiva do ponto de vista da origem social das vítimas. Aqui vocês têm uma parte do artigo dessa tradição, a regra número 38, né, do Código Penal de 1830, que diz o seguinte: achando o homem casado sua mulher em adultério, licitamente poderá matar, assim, a ela como adúltero, salvo se o marido for peão e o adúltero fidalgo, ou nosso desembargador, ou pessoa de maior qualidade. Quando eu mostro isso para os meus alunos, em geral, a gente acha muita graça disso, porque, de fato, parece uma piada, né? Então, na prática, é o seguinte: pode matar o sujeito, mas se ele for hierarquicamente superior, socialmente superior, né, ao marido, então não pode, né? E não pode porque, enfim, a lei protege aqueles que têm uma origem social distinta, né? Isso é uma marca da nossa tradição, ela continua presente até hoje, não mais talvez tanto no texto da lei, embora se possa identificar também alguma coisa no texto legal dessa distinção, mas especialmente na forma como a justiça atua, né? Como os mecanismos de persecução penal atuam no Brasil, selecionando sistemicamente os réus mais pobres. Muito bem, aqui rapidamente uma ideia para vocês, com alguns dados mais atualizados, a respeito, assim, para nos dar uma dimensão do problema que nós temos que enfrentar no Brasil quando falamos em direito penal, né? Nós temos hoje 815.165 presos, na soma de todos os regimes, mais o regime domiciliar, tá? No Rio Grande do Sul são 41.000 presos, mais de 41 presos, o que significa a terceira maior população carcerária do mundo em números absolutos. Claro que se a gente for pegar as taxas de carceramento, não somos a terceira, mas estamos entre as maiores populações carcerárias do mundo, mesmo pelas taxas, né? Com um crescimento de 400% em 20 anos. Esse crescimento de 400% nos últimos 20 anos é muito impactante. Significa que ao longo desses anos, independentemente dos diferentes governos que nós tivemos em 20 anos, as taxas de encarceramento continuaram subindo no Brasil, né? Há um custo médio hoje de R$ 2.430, dados de dezembro de 2021, que são os últimos dados oficiais que nós temos. O que significa também um custeio de quase 2 bilhões de reais por mês, 94 milhões de mensais só no Rio Grande do Sul, em todo o país, que é uma despesa super significativa do ponto de vista do orçamento nacional. O problema, né, gente, além do caos que nós temos aqui nesses 815.000 presos, é o déficit que nós temos no Brasil, né? Nós temos hoje aproximadamente 312.000 vagas como déficit. Esse é um cálculo assim muito conservador do Conselho Nacional de Justiça. A gente, se for fazer um cálculo do ponto de vista legal, calculando, por exemplo, a área dos presídios, a área mínima de encarceramento de uma pessoa, que é 6 metros quadrados, a gente chegaria a um número muito, muito maior do que esse. Mas, enfim, normalmente se pergunta para os estados perguntam para as suas administrações penitenciárias, que perguntam para os diretores de presídio qual é a vaga, e se responde muito por uma praxe. E essa praxe no Brasil tem sido mais ou menos a seguinte: uma cela de 6 metros quadrados com 4 presos não teria superlotação. Então, quando há mais do que isso, eles consideram superlotação. Então, por isso que eu digo que esse cálculo, 312.000 vagas, é um cálculo possivelmente bastante conservador, muito menor do que a verdade. Se a gente considerar, além disso, que nós temos 400.000 mandados de prisão para serem cumpridos, e se fossem cumpridos esses mandados, nós teríamos uma carcerária de mais de 1 milhão de pessoas. Alguém está com o microfone aberto? Não sei se há controle do microfone, mas alguém está com o microfone aberto que dá um grande... Jennifer da Silva Pereira. A nossa... O nome dela é Jennifer. Vamos providenciar o silenciamento do microfone dela, mestre. Prossiga, por favor. Muito bem. Bom, então estava mostrando para vocês as dimensões desse déficit, né? Dizer que hoje a construção de uma nova vaga no sistema penitenciário custa mais de R$ 50.000.
Se a gente pegar uma única vaga no sistema, eu quero construir um presídio, né? Então, eu vou agora calcular quanto é que custa esse presídio. Eu tenho que calcular mais ou menos isso, em torno de 50 mil, um pouco mais, cada vaga. Isso, se a gente fizesse um cálculo na ponta do lápis, né, ainda que bem genérico, só para zerar o déficit, considerado esse déficit aqui de 312 mil vagas, seria preciso hoje, no Brasil, construir 500 presídios para 700 presos cada. Isso seria aproximadamente 17 bilhões, quase 18 bilhões de reais, só para a construção, sem falar aqui no custeio, que é bastante importante, né? Para vocês terem uma ideia, em 2021, ano passado, o Ministério da Justiça executou 5 bilhões na área de segurança pública. Apenas 5 bilhões. É muito pouco da execução. O governo comemorou que foi uma alta taxa de execução de projetos, 5 bilhões na segurança pública. Isso aqui é nada para um país do tamanho do Brasil, e muito menos do que seria necessário só para zerar o déficit, né? Sendo que depois nós temos toda uma despesa de custeio que é bastante grande, como vocês estão vendo ali em cima. Muito bem. O resultado da nossa superpopulação carcerária, gente, para explicar para vocês, os meus alunos já cansaram de ver essas fotos, que são do juiz Sidney Brzuska, que é um juiz, assim, uma referência muito importante aqui no Rio Grande do Sul, na execução penal, já foi corregedor do sistema penitenciário, é um grande juiz que o Rio Grande do Sul possui. E o Brzuska é também um juiz que tem uma vocação como fotógrafo, ele é um ótimo fotógrafo. Ele tem um arquivo de fotografias do sistema penitenciário impressionante. Eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece, algumas fotos do juiz Sidney Brzuska, das galerias do nosso sistema penitenciário. Quando a gente fala assim que as prisões não são mais prisões em celas, poucos presídios brasileiros têm presos em celas. Em geral, essas celas foram abertas há muito tempo para que fossem ocupados também as galerias, os corredores dessas prisões. Então, aqui vocês vão ver fotos de presídios gaúchos, onde os presos estão amontoados em galerias. E é exatamente assim que vocês estão vendo aqui nessa foto, né? Isso aqui é uma galeria do Presídio Central, aqui de Porto Alegre. Aqui vocês têm outro presídio, outra galeria, de novo as pessoas dormindo no chão das galerias, alguns ficam de pé, como vocês estão vendo, porque não há como todos deitarem ao mesmo tempo, então há um rodízio em quem deita e quem fica acordado durante a noite, né, para que todos possam dormir. Aqui mais de perto, então, essas acomodações, digamos, no chão das galerias, né? Aqui um outro presídio, esse aqui é um presídio moderno do Rio Grande do Sul, que inadvertidamente alguns operadores do direito aqui já consideraram, inclusive, um presídio modelo, presídios modelos no estado, são pré-moldados e coisa e tal, né? Eles são horrorosos, na verdade, eu conheço muito bem esses presídios, podemos discutir a respeito disso, se alguém tiver interesse, por que eu considero esses presídios horrorosos. Isso aqui é o que está, esse aqui não é a PECAM, mas é um modelo da PECAM, o presídio de Canoas. Em outros lugares do estado também há presídios como esse, vocês podem ver também a superlotação aqui nesse caso. O que nos produz um conjunto de efeitos, né? Quando eu lido com essa massa encarcerada, eu estou produzindo efeitos de encarceramento em massa que são indesejados, ninguém quis isso, né? Mas são efeitos que se produzem de forma sistêmica. Então, a primeira questão básica, se eu amontoo pessoas, centenas de pessoas em galerias, né? Eu descumpro a lei de execução penal, eu ignoro a lei de execução penal. Aliás, se vocês forem olhar a LEP, qualquer estudante de direito que pegar a lei de execução penal e for olhar artigo por artigo, eu desafio vocês a fazerem esse exercício e me responderem qual é o artigo que é cumprido efetivamente no Brasil, porque a grande maioria deles são solenemente ignorados. O poder público ignora aquilo que está estabelecido na lei de execução penal, né? Então, nós não temos, na verdade, muita solução, porque com prisões superlotadas, como é que eu cumpro a lei? Como é que eu vou cumprir a lei se eu não tenho preso em galeria? Se eu não tenho preso em cela, eu tenho presos amontoados em galeria, né? Então, há uma grande questão aqui que envolve a incapacidade do poder público de individualizar as penas. Eu não posso classificar os presos, como manda a lei de execução penal, eu não posso individualizar as penas. Eu acabo degradando a execução penal, violando direitos elementares, né? Tanto de condenados como de suspeitos, porque não vamos esquecer que uma parcela muito expressiva, mais de 40% dos presos brasileiros, são presos sem condenação, são presos provisórios. Então, são, a rigor, suspeitos, pessoas que estão sob suspeição de terem praticado um crime, mas que não foram ainda condenados, e uma parte importante deles não será condenada, será absolvida, né? Segundo, nós temos, com esse estabelecimento ilegal do encarceramento coletivo, porque isso viola frontalmente qualquer norma legal brasileira ou internacional, enfim, nós não temos mais um critério legal de separação de presos. O que acontece, então, é que os administradores, os gestores dos presídios, eles não têm saída. Eles precisam adotar um único critério. Esse critério é: eu não vou misturar presos de facções diferentes. Então, eu preciso separar os presos por facção. Porque, claro, se eu misturo presos da mesma facção num prédio, numa galeria, eles vão se matar. Então, eu preciso separar as facções que são rivais.
Havendo essa separação, o que acontece é que os novos presos, quando entram no presídio, já são encaminhados para facções de uma ou outra facção, porque eles não têm saída. Então, se o preso chegar no presídio central aqui em Porto Alegre hoje, e o sujeito lá que recebe o preso, você tem bronca com alguém aqui? A pergunta que ele vai fazer. Aí esse novo preso vai dizer, não tenho bronca com ninguém, não conheço ninguém. Tá bem, então tu vai para a galeria tal, aquela que tiver menos superlotada. E lá, digamos, é a galeria dos balas na cara. Esse cara que está entrando na galeria vai ser recrutado pelos balas na cara, é evidente, ele não tem também solução para ele. Não há como esse preso deixar de ser recrutado, porque é uma condição de sobrevivência. Se ele entrou na galeria de uma facção X, ele será membro dessa facção X. Né? O que significa, gente, basicamente, aqui é o terceiro ponto desse efeito, alguns desses efeitos, né, sistêmicos do encarceramento em massa, que as prisões, vejam vocês que coisa complicada, as prisões que são instituições do Estado e que operam fora da lei, é para lá que nós mandamos as pessoas que descumpriram a lei, então nós criamos uma instituição para tratar das pessoas que descumpriram a lei, e aí colocamos essa instituição do Estado fora da lei, né? E essa instituição ela acaba sendo responsável pela reprodução ampliada do crime e da violência. Ou seja, as prisões no Brasil, especialmente em países como o Brasil, elas são fatores criminogênicos. Ou seja, elas alavancam a produção do crime, né? Por excelência. Elas potencializam essas possibilidades de especialização criminal, de associação criminal, por conta dessa dinâmica de encarceramento em massa, através de facções, etc., em galerias, como nós estamos vendo aqui. Além disso, nós temos um outro efeito que é criminogênico, que vocês conhecem, ou já ouviram falar, que é o efeito da produção do estigma social. O Brasil tem um problema gravíssimo de estigma social sobre os egressos do sistema penitenciário. Quem conhece sistema penitenciário, quem trabalha com preso, conhece isso bastante, né? Eu acompanho essa situação há mais de 30 anos. Eu perdi a conta das vezes que a gente tentou encaminhar pessoas, egressos do sistema penitenciário, para conseguir um emprego, para conseguir uma chance, enfim, e as portas todas se fecham. Porque é como se a sociedade dissesse, bom, tem antecedentes criminais, então não tem mais chance para ti, né? Quer dizer, não tem condição de recomeçar a tua vida. É como se nós empurrássemos essas pessoas, então, que já cumpriram suas penas, que já pagaram aquilo que deviam, para que eles fossem, então, sustentar a sua vida com estratégias ilegais de sobrevivência, porque não há solução no mercado formal para eles, né? Então, estigma social é o nome disso. Muito bem. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas é que tem muito preso no Brasil porque tem muito crime no Brasil, né? Isso é uma ilusão também, né, gente? Isso é uma desinformação que os leigos reproduzem, né? Na verdade, as taxas de encarceramento têm a ver com as políticas criminais e não com o número de crimes. Dependendo da política criminal que eu tenho, que cada país tem, eu vou encarcerar mais ou menos. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma longa tradição de encarceramento em massa. Ainda hoje são o país de longe que mais encarcera. Mas nos últimos anos vem diminuindo a sua população carcerária, porque se alterou a política criminal lá. Você sabe que nos Estados Unidos, grande parte dos estados americanos, boa parte, pelo menos, dos estados norte-americanos, já legalizou a maconha, por exemplo, para uso recreativo ou uso medicinal. A legalização da maconha, só esta medida, que é uma medida de política criminal, soltou milhares de pessoas nos Estados Unidos. Todos aqueles que estavam presos por serem usuários ou vendedores de maconha foram colocados em liberdade nos estados onde a maconha foi legalizada. Deixou-se também de encarcerar mais pessoas por conta da maconha. Então, dependendo da política criminal que nós temos, nós vamos encarcerar mais ou menos. É evidente, né? Então, se eu tenho, como no Brasil, uma guerra contra as drogas, né? Há uma política criminal de guerra contra as drogas. A polícia, os nossos policiais são mobilizados intensamente na guerra contra as drogas, para prender traficantes, etc, etc, etc. É claro que nós vamos ter uma demanda de encarceramento muito grande. Vários países, eu coloquei aqui o exemplo da Holanda, que reduziu em 25% o número de presos nos últimos 5 anos, né? 19 prisões foram fechadas. Por quê? Porque diminuiu o crime na Holanda? Não, porque eles mudaram a sua política criminal. Mas a Holanda, professor, é um país muito avançado, e tal. O Cazaquistão reduziu em 30% a população prisional no mesmo período, também por mudanças na lei criminal, né? Então, há muitos exemplos como esse. Dependendo da nossa legislação, eu aumento ou diminuo o número de encarceramento. Isso responde muito mais pelas taxas do que efetivamente o número de crimes ou a gravidade da violência em cada país. Muito bem. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês, eu não sei se vocês conseguem ver bem esse slide, porque ele está pequeno, eu acho, para a gente enxergar direitinho, mas vocês podem também depois ampliar ou buscar no próprio DPEM, né? São os dados mais recentes. Vejam vocês aqui, vamos falar então em dados, tá? A gente sair assim de o professor está falando, mas como é que é a realidade do sistema penitenciário? Como é que funciona o negócio na prática? Quem é que está preso? Vocês podem olhar aqui, tá?
Se vocês olharem aqui, gente, nós temos no Brasil, isso aqui é um gráfico sobre a população carcerária brasileira. Nós temos quase 40% dos presos do Brasil presos por delitos contra o patrimônio. Então, são casos de roubo e furto. Quase 40%. Crimes de drogas no Brasil, mais de 30%. Então, se eu pegar tráfico de drogas no Brasil, é mais de 30%. Crimes sexuais, 0,22%. E crimes contra a pessoa, estou falando aqui de homicídio, latrocínio, lesões corporais seguidas de morte, feminicídio, 14,4%. Então, quando a gente fala assim, ó, bom, quem é que está preso no Brasil? Os leigos pensam no seguinte, está na cadeia o cara que mata, o estuprador, o cara, né, o sujeito assim que é barra pesada, que é violento, né? É uma pena que não seja assim. É uma pena que não seja assim. Seria bom que nós tivéssemos presídios apenas com pessoas que mataram e pessoas que praticaram crimes sexuais, porque são crimes muito graves, que de fato devem merecer o encarceramento. No caso aqui, nós estamos tratando de uma grande maioria de presos por delitos contra o patrimônio e por tráfico de drogas, certo? Então, os números estão mostrando isso claramente. Mas a realidade ele é mais interessante quando a gente pega um pouquinho... Isso aqui são dados de janeiro a junho de 2021, tá, gente? Então, são os dados mais recentes lá no site do DEPEN. Se vocês pegarem aqui agora o Rio Grande do Sul, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. No Rio Grande do Sul, nós temos 45% dos presos, mais de 45%, por crimes contra o patrimônio. Então, é mais que a média nacional. Nós temos 26%, quase 27%, de crimes de drogas. Nós temos 0,1%, 1,2%, né, 0,12%, né, então são 12% de, desculpa, 0,12% de crimes sexuais e 4,67% de crime contra a pessoa. Então, nós temos muito menos pessoas presas por terem praticado homicídio, latrocínio, lesões corporais seguidas de morte ou feminicídio. Em comparação com o Brasil, o Rio Grande do Sul prende menos matadores, muito menos matadores, do que a média brasileira. Isso dá conta, assim, de um problema específico do Rio Grande do Sul. E não é uma diferença pequena estatisticamente, gente. Olha aqui, ó, aqui é 4,67, no Brasil é 14,4, no slide anterior. Não é pouca diferença, isso aqui é uma enorme diferença estatística. Tem a ver com a forma como qual é a política criminal efetiva que nós estamos desenvolvendo no Rio Grande do Sul, que é, nesse caso, muito menos efetiva que aquela que se desenvolve no Brasil. E aqui, gente, o último slide com números para vocês, o tema dos crimes hediondos equiparados. A gente fala, nossa, mas tem os crimes hediondos, né? O pessoal que pratica crime hediondo. Vejam aqui o que é a hediondez no Brasil. Se vocês forem pegar homicídio qualificado, é essa parte laranja aqui, gente. A parte vermelha que vocês estão vendo, é metade dos crimes hediondos, é tráfico de drogas. Então, o que a gente chama de crime hediondo no Brasil é vender substância ilícita, certo? Alguém que for preso pela polícia vendendo um baseado pratica crime hediondo. Está aqui, ó, na metade dessa faixa vermelha. É isso que a gente chama de hediondez, né? São os crimes equiparados, né? Então, olha que estupro de vulnerável, gente, essa faixa preta aqui, ó, em comparação com o que é tráfico de drogas, né? Então, um tema muito mais complicado. Se for para as prisões de mulheres, então, olha ali à direita, aquela parte onde separa por gênero, feminino e masculino. Os crimes hediondos praticados por mulheres é quase só tráfico. Vocês estão vendo ali, ó, dá assim, sei lá, 70%, 65%, né? Não estou vendo aqui o percentual, mas é muito forte, né? Toda essa parte vermelha aqui é mulheres presas por tráfico, né? Muito bem. Esse, então, é o tamanho, digamos assim, do nosso problema, né? Há muitos custos nessas prisões em massa que não são contabilizados. O Brasil, inclusive, não faz nem ideia desses custos não contabilizados, mas a gente tem muita pesquisa sobre isso nos Estados Unidos. Eu separei alguns dados para vocês aqui, porque eu acho que são impactantes, né? Nos Estados Unidos, o Brasil também tem isso, tem multas, né, que são atribuídas aos condenados, que em geral não são pagas, porque as pessoas não têm como pagar as multas. Mas nos Estados Unidos, a dívida média imposta com multas e taxas relacionados ao tribunal totaliza $13 mil. Em 63%, ou seja, cada pessoa condenada, em média, a média tem que pagar $13 mil. 63% dos casos, os familiares arcaram com esses custos judiciais. Desses parentes, 83% eram mulheres. 2 em cada 3 famílias têm dificuldade de atender às necessidades básicas por conta do encarceramento, e 70% das famílias incluem crianças. Atualmente, nos Estados Unidos, isso é uma coisa assim impressionante, né? 44 mil restrições locais, estaduais e federais impostas a egresso do sistema penitenciário. Então, o sujeito foi condenado à prisão, ele sai da prisão, já cumpriu sua pena, há 44 mil restrições em leis municipais, estaduais e federais contra egresso.
Isso faz, por exemplo, com que 67% dos egressos estavam desempregados ou subempregados 5 anos após a sua libertação. 1 em cada 4 egressos teve empréstimo escolar negado por conta de ter sido condenado. 4 em cada 5, 79% dos egressos tiveram seu direito à moradia negado por conta da condenação. A gente já teve aqui no Rio Grande do Sul, eu já acompanhei alguns casos de prefeituras municipais aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, que estabeleceram projetos habitacionais, habitação para famílias de baixa renda, e um dos critérios era não ter condenação. Então é isso, o cara foi condenado, cumpriu sua pena, não pode ter acesso a um projeto habitacional de uma prefeitura, entendeu? Coisas desse tipo acontecem nos Estados Unidos também, com muito mais impacto, né? Como vocês estão vendo aqui. Aqui eu coloquei embaixo o link para vocês chegarem nesses dados, tá? Quem quiser chegar, é só entrar nesse link e vai encontrar esses dados lá na reportagem em inglês, né? Bom, estamos falando aqui rapidamente sobre estigma, e eu quero mencionar para vocês, então, uma solução que a Holanda encontrou, eu chamo assim de solução holandesa contra o estigma, né? Que vocês podem encontrar também nesse texto aqui do Bon, que é muito interessante, ele relata essa experiência holandesa. A Holanda criou uma espécie de call center, quer dizer, um local centralizado para onde os empregadores ligam quando tem uma demanda de emprego. Digamos que ele abriu uma vaga na sua indústria e apareceram 4, 5 pessoas candidatas àquela vaga, ele liga para esse centro e pergunta se há impedimento para aquela vaga, né, dessas pessoas. O centro esse vai ter todo o histórico daquela pessoa e vai olhar se ele tem condenação criminal ou não. Se a condenação criminal que essa pessoa já teve tiver algum impacto naquela atividade, puder ter um impacto naquela atividade, ele vai dizer que há um impedimento, sem dizer, inclusive, qual é o impedimento. Se perceber que não há nenhum impedimento, essa vai ser a resposta, não há qualquer impedimento. O que eu acho uma solução assim muito criativa, porque, digamos, vamos imaginar que uma pessoa foi condenada por abuso sexual contra a criança. Tá? Então, foi condenado, cumpriu pena. Aí abre uma vaga numa creche e essa pessoa se inscreve para essa vaga. Se esse centro recebe esse pedido, ele vai dizer, essa pessoa tem impedimento para essa vaga. Então, aquela pessoa condenada por abuso sexual contra a criança não vai trabalhar numa creche. Mas se ela tivesse aplicado, né, para conseguir uma vaga na construção civil, não haveria qualquer impedimento. Né? Então, me parece uma forma equilibrada, justa, né, e acho que bastante sábia, de evitar o estigma sobre o egresso e, ao mesmo tempo, proteger também a sociedade no caso de pessoas que podem, eventualmente, ser um risco em certas circunstâncias, né? Específicas circunstâncias, diga-se de passagem. E aqui também separei para vocês, mais como curiosidade, quem tiver interesse, às vezes as pessoas procuram fazer uma pesquisa a respeito. Hoje eu estou orientando um trabalho de pesquisa sobre as APACs aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos já uma APAC em Porto Alegre. Então, as APACs são uma tecnologia brasileira, surgiu no Brasil há muitos anos atrás, no interior de São Paulo, depois foi para Minas, agora está se espalhando por todo o Brasil. Essa metodologia APAC, né, que envolve um tratamento dos presos de forma completamente diferenciada, uma autogestão dos presos na área da disciplina e da segurança, trabalho voluntário, uma espécie de associação civil que possui um método específico de execução penal que tem sido muito mais eficiente em comparação com as prisões que nós conhecemos. Né? Em geral, as taxas de reincidência de presos que passam pelas APACs é de 50% menor. Então, há um grande debate sobre isso no país, há muitos estudos sendo feitos, deveria haver mais pesquisa já a respeito desse tema. Né? Minas Gerais tem 34 unidades, com já 3,5% da massa carcerária, há mais 2 unidades no Maranhão, 2 no Paraná, uma no Rio Grande do Norte e uma no Rio Grande do Sul. E 58 APACs estão sendo criadas do Brasil afora. Então, teremos assim uma possibilidade de um estudo mais amplo a respeito dessa metodologia em breve. E aqui, então, vamos entrar no nosso tema da justiça restaurativa, que tem a pretensão, gente, a ideia básica é oferecer uma solução a certos conflitos, evitando a punição, evitando especialmente as penas de encarceramento. Né? Eu separei aqui para vocês essa ilustração aqui que vem da Nova Zelândia, né? Essa expressão difícil aqui, que é Wanauagatanga, significa relacionamento, parentesco, senso de conexão familiar, relacionamento por experiências compartilhadas, aquilo que fornece o sentimento de pertencimento, é o que significa essa palavra. Né? Isso tem a ver com a dinâmica da justiça restaurativa, que basicamente significa essa possibilidade de aproximar de diversas maneiras autores de atos indesejáveis, crimes ou não crimes, mas alguma coisa que fez um mal, produziu um mal para alguém, e esta pessoa que foi atingida, ou até familiares de pessoas atingidas, de tal maneira que se possa chegar a um acordo a respeito do que fazer em favor das vítimas.
Essa é a ideia, certo? Há uma história a respeito disso, não nos importa aqui, mas a experiência da Nova Zelândia é, de fato, uma experiência muito importante, porque ela começa a aplicar a justiça restaurativa para todos os atos infracionais de adolescentes a partir de 1989. Então, ela vira uma referência muito importante no mundo ocidental de aplicação da justiça restaurativa. Depois de ter lidado com adolescentes, exclusivamente com o JR, a Nova Zelândia passa a aplicar também para adultos em várias circunstâncias. Então, nesse sentido, é um país que tem um certo pioneirismo, né, e uma extensão de um projeto de justiça restaurativa que acabou sendo uma referência importante para todos, né? Por isso, a gente sempre faz algum tipo de referência à justiça restaurativa, à experiência da Nova Zelândia. Embora nós tenhamos experiências anteriores, por exemplo, no Canadá, em outros lugares, né, em várias outras perspectivas. Muito bem. Qual é a ideia básica, gente, da justiça restaurativa? Aqui nós temos aqui esse diagrama de Venn, tá? O diagrama de Venn é quando nós fazemos essa sobreposição de círculos, né? A gente chama esse diagrama de Venn, né? Então aqui a gente tem um diagrama de Venn que foi proposto pelo McCold em 2002, que eu acho que oferece uma ótima síntese assim, do tema da justiça restaurativa. Qual é a ideia básica? Nós temos um conjunto de objetivos de reconciliação com relação à comunidade, onde aquela pessoa vítima e o autor são membros, né? Então, eu tenho uma comunidade que foi abalada por um crime, é preciso reconciliar essa comunidade, reestruturá-la. Eu preciso reparar a vítima de alguma forma, restaurar o prejuízo causado, ou pelo menos reduzir esse dano, esse sofrimento, essa dor que a vítima sofre. E eu devo garantir que o agressor seja responsabilizado e faça algo, portanto, em favor da vítima. Tanto quanto possível, se eu puder também garantir que ele não tenha mais condições, não volte a praticar aquele crime, possa prevenir a prática daquele crime, tanto melhor. Então, eu tenho vários objetivos que envolvem comunidade, vítima e autor, né? E eu tenho no meio, né, nessa parte amarela, o pleno reconhecimento, a plena possibilidade de justiça restaurativa quando eu alcanço esses objetivos todos, né? Então, no centro, digamos, dessa intersecção entre os círculos, eu teria condições, então, de garantir isso através de círculos de paz, de círculos de conferência familiar e de conferências comunitárias. Então, são práticas restaurativas, né, de apoio a esse processo, a essa dinâmica. McCold diz o seguinte, que quando nós fazemos um processo restaurativo, eu posso ser parcialmente restaurativo ou totalmente restaurativo, né? Ou minoritariamente restaurativo. Então, se eu atingir só os interesses de um desses círculos, né? Bom, eu consegui garantir os interesses da vítima. Tá legal, então eu tenho um elemento importante que eu alcancei, mas não alcancei todo o processo restaurativo, né? Que envolve também a reconciliação com a comunidade, envolve também a própria situação do infrator. Então, reparar danos causados à vítima, superar conflitos e promover a reconciliação e a reintegração social são temas consensuais, digamos assim, entre os doutrinadores. Se vocês forem pegar lá as principais definições de justiça restaurativa, desde o Howard Zehr e outros importantes doutrinadores, em torno desses temas há um largo consenso, digamos assim, né? Quer dizer, os autores devem assumir responsabilidade, as comunidades devem ser envolvidas nesse processo. Justiça restaurativa envolve essa aproximação entre autores e vítimas, né? Isso é uma coisa importante, porque às vezes a gente vê assim falar em projetos restaurativos que têm valores mesmo restaurativos, mas que não envolvem uma relação entre autores e vítimas. Então, já começa a ficar um pouco mais difícil falar em justiça restaurativa sem uma relação entre autores e vítimas, embora haja um conjunto de encontros que podem ter soluções bastante criativas, como eu vou tentar mostrar para vocês logo mais. Muito bem. Eu posso tentar mencionar essas diferenças aqui, entre muitas outras que existem, né, como sendo assim também processos, distinções em torno das quais há um consenso, né? Em geral, a doutrina, os doutrinadores da justiça restaurativa se colocam de acordo com essa ideia de que o processo penal é, por definição, um processo agonístico, no sentido de que é um processo de disputa, né? E o objetivo do processo penal é estabelecer a pena sobre aquela pessoa culpada da prática de um delito, enquanto que a justiça restaurativa é um processo dialógico e o objetivo é a reparação por acordo, né? Para o direito penal, o crime é violação da lei, na justiça restaurativa, o crime é dano às pessoas e aos relacionamentos. No direito penal, as partes mentem, e a mentira faz parte do jogo, né? A ideia do direito penal é que o acusado tem o direito de mentir em sua própria defesa, né? E muitas vezes nós vemos em dinâmicas muito especiais
Eu acho que a mais impressionante talvez seja o tribunal do júri, por exemplo, né? Onde tanto a acusação quanto a defesa maximizam ao máximo as chances de defesa e de acusação, sem muito compromisso com a verdade das coisas, com a verdade dos fatos, e tensionando ao máximo, cada um com a sua lógica, tentam sensibilizar os jurados, né? Independentemente de qualquer compromisso assim com a verdade real. Entretanto, o direito entende que essa é a dinâmica pela qual se produz a verdade real. Na justiça restaurativa, nós partimos do pressuposto de que só a verdade, ou só um compromisso com a verdade pode legitimar o acordo e pode legitimar o perdão. Quando as pessoas se reúnem, quando autor e vítima se reúnem, não está mais em jogo quem praticou o ato. Já se sabe quem praticou o ato, né? O que se trata agora é discutir o que vai ser feito em favor da vítima, né? Nesse sentido, o direito penal está sempre fixado no passado, porque ele busca estabelecer uma culpa sobre algo que já aconteceu, enquanto que a justiça restaurativa se orienta pelo futuro, o que fazer com relação à vítima. No direito penal, nós procuramos estabelecer um equilíbrio que foi, claro, quando eu tenho um crime, eu tenho um desequilíbrio, porque quem é autor de um crime produz uma humilhação sobre a vítima, produz o seu rebaixamento à condição de vítima, então eu quebro o equilíbrio da relação social no crime. O que o direito penal faz? Ele vai lá e estabelece uma pena sobre o autor, o que rebaixa ele também à condição de condenado. Então, eu restabeleço o equilíbrio por baixo. Enquanto na justiça restaurativa se pensa em fazer de forma distinta. Eu quero garantir que o autor do delito faça algo em favor da vítima e restaure a situação anterior. Então, eu vou retomar o equilíbrio fazendo algo em favor da vítima. Então, é um processo de responsabilização do autor. Ele não vai ficar, tipo assim, achando que é uma boa. Não, ele vai ter que fazer algo em favor da vítima. E se chega a esse acordo através dessa conversa, dessa reunião, desse círculo, e a vítima terá, então, as suas necessidades consideradas, especialmente a vítima terá essas necessidades consideradas. No fundamental, no direito penal, a vítima não importa muito, né, gente? Vocês sabem disso, né? Quer dizer, a vítima aparece lá no início, quando ela faz a denúncia, enfim, às vezes nem isso, né? Quando há um crime que não precisa de denúncia, enfim. E ela não vai ter papel importante ao longo do processo. O Estado a substitui, né? A ideia é garantir a punição sobre o culpado, mas a vítima, as necessidades dela não são consideradas no processo penal, enquanto que na justiça restaurativa, esses direitos da vítima e as suas necessidades devem ser o centro desse processo. Então, em torno disso, eu acho que poderíamos falar num consenso em torno da doutrina da justiça restaurativa. Qual é o problema que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente não ficar só nas coisas mais tradicionais, enfim, mas tentar, pelo menos, sistematizar alguns dilemas da justiça restaurativa, né? Vários autores têm trabalhado com isso há muito tempo, enfim. Eu quero só tentar oferecer alguns exemplos aqui de dissensos na justiça restaurativa. Alguns são bem importantes, alguns são até preocupantes, vou tentar mostrar para vocês. A primeira questão é, nós devemos aplicar a justiça restaurativa em conflitos não criminais? Há um grupo de doutrinadores que entende que não, e outro que entende que sim. Nós podemos dizer, talvez a grande maioria dos doutrinadores concorda que se aplique a justiça restaurativa não só para crime, mas também para qualquer tipo de violência ou para qualquer tipo de conflito que, em tese, né, permita alguma aproximação entre as partes, né? Então, nós temos projetos no mundo de justiça restaurativa nos mais variadas áreas. Hoje se pratica a justiça restaurativa no Canadá, por exemplo, é o país mais avançado nesse ponto, no ambiente de trabalho, né? Então, o tema, por exemplo, de conflitos do trabalho são muito discutidos no Canadá a partir de mecânicas dinâmicas restaurativas. Na Inglaterra, há um projeto muito conhecido, eu acompanhei de perto esse projeto lá, quando morei na Inglaterra, nas relações do cidadão e reclamações com a polícia. Então, é um processo de justiça restaurativa quando o cidadão faz uma reclamação frente à polícia. A polícia monta um círculo entre o policial e o cidadão, né? Há vários elementos que permitem que a gente possa substituir processos administrativos, por exemplo, de caráter punitivo, por mecanismos de justiça restaurativa. A justiça restaurativa na escola, né? Aqui mesmo no Brasil, nós temos muitos exemplos de aplicação, projetos de justiça restaurativa nas escolas. Ao invés de punir os alunos, chamar a polícia, né, se resolve isso com mecanismos restaurativos. Pode-se usar a justiça restaurativa no âmbito das famílias. É possível educar os nossos filhos com dinâmicas restaurativas. Então, em geral, se acredita nisso, mas há autores que dizem que não, que essa estratégia de justiça restaurativa fora do âmbito criminal não seria a melhor, não seria a mais aconselhável, tem os seus argumentos a favor disso, etc. Aí a coisa complica um pouquinho quando a gente vai discutir o Poder Judiciário. E vai discutir o seguinte, tá bem, mas e o papel do Poder Judiciário nessa história, né? É possível, por exemplo, haver sanções restaurativas? Vejam que essa pergunta é uma pergunta interessante, porque
o que interessa mais, o processo restaurativo ou os resultados? As concepções que são consideradas puristas, alguns autores que são considerados puristas dizem, não é possível admitir sanções restaurativas. Por quê? Porque a justiça restaurativa é um mecanismo independente do Poder Judiciário, deve ser independente do Poder Judiciário, não pode ser obrigatório, então não posso falar em sanção, eu não posso condenar uma pessoa a uma prática restaurativa. A ideia da prática restaurativa pressupõe a consciência, pressupõe a voluntariedade, então não há que se falar em sanções restaurativas. Isso é o que dizem os puristas, né? Bom, mas os maximalistas dizem o contrário, dizem não. É claro que a justiça restaurativa pode, muitas vezes, pode prescindir, né, de qualquer participação do Estado, mas o Poder Judiciário tem uma obrigação, e se ele puder não condenar alguém e, ao mesmo tempo, estabelecer uma sanção restaurativa, por que nós seríamos contra isso? Né? Então, uma discussão aqui a respeito dessa possibilidade. E a outra questão, que talvez seja mais universal, sobre essa há pouca polêmica, mas há muitas vezes quem se pergunte o seguinte, tá bem, justiça restaurativa sim, mas não para todos os delitos, né? A primeira sensação que as pessoas têm quando trabalham com justiça restaurativa é que ela só pode ser aplicada para delitos de menor potencial ofensivo. Então é muito comum que as pessoas digam, tá, mas isso pode ser uma estratégia bem bacana, mas quando o crime é grave não dá. Não, né? Não. Nós temos experiências muito interessantes no mundo de aplicação de justiça restaurativa em situações muito graves, até especialmente graves, eu diria, né? Se vocês pensarem, por exemplo, em algumas dinâmicas até internacionais, né, de expressão internacional, vamos pensar, por exemplo, na experiência sul-africana depois do apartheid, né? Quer dizer, toda a transição que o Mandela conduz na África do Sul depois do apartheid é encaminhada, é presidida por valores restaurativos. Quando ele resolve formar a Comissão de Verdade e Reconciliação na África do Sul, a ideia era que todas as pessoas que haviam cometido crimes durante o apartheid revelassem os seus crimes em sessões públicas, abertamente, e aqueles que fizessem essa revelação seriam anistiados. Então, a anistia que o Mandela produz na África do Sul, pós-apartheid, permite uma transição à democracia sem condenação. E vamos falar entre nós aqui, ele estava tratando de crimes especialmente graves, muito graves, que foram tratados com justiça restaurativa. Então, a ideia de que justiça restaurativa é para bagatela, de fato, não tem muito fundamento. E alguns autores, como a Jacu, por exemplo, ela aponta claramente o risco disso, né? Quando nós pensamos em justiça restaurativa para tratar de delitos de menor gravidade, nós estamos correndo o risco de extensão da rede penal. É o conceito que ela usa. O que seria essa extensão da rede penal? Bom, eu vou tratar de crimes de menor gravidade com justiça restaurativa. Aí eu vou produzir um acordo de restauração. Se o autor não fizer o acordo, o que eu faço? Eu encarcero ele, vou lá e puno ele, né? Não tem sentido. Esse cara não deve ser objeto de apreço pela justiça criminal, né? Todo o processo não tem que passar pela justiça criminal se o tema não tem gravidade. Então, esse risco da extensão da rede penal está muito presente quando se pensa a justiça restaurativa, como alguns pensam, apenas para tratar de questões de menor gravidade. Muito bem. Nós temos outras polêmicas. É possível aplicar a justiça restaurativa nas prisões, na execução penal? Há quem diga que não. Há pessoas que acham que isso é um absurdo. Bom, se eu falo de justiça restaurativa, como é que eu vou aplicar isso em prisão para quem já está condenado? Justiça restaurativa não é para evitar a condenação? É também para evitar a condenação, mas não é só para isso, né? Nós podemos, e eu particularmente acho que devemos, desenvolver projetos restaurativos na execução penal. E há muitos projetos no mundo, né? Eu produzi um artigo recentemente, espero que ele seja logo publicado, estou aguardando a horas a publicação desse artigo, mostrando evidências do mundo inteiro sobre o que já se sabe com aplicações de projetos de justiça restaurativa em prisões. Os resultados são muito encorajadores. E aqui na Uniriter eu tenho um grupo de pesquisa com vários alunos do direito, a gente está pesquisando isso, justiça restaurativa nas prisões, tentando encontrar elementos, avaliações de experiência para produzir também conhecimento a respeito disso, né? Em geral, as avaliações conhecidas, gente, no mundo, têm mostrado redução expressiva da reincidência entre presos que participam de justiça restaurativa na execução penal, melhora de comportamento dos presos e redução de ansiedade, do medo das vítimas que se encontram com esses apenados dentro de organizações prisionais. Bom, um outro tema, esse aqui é mais cabeludo, digamos assim, eu não vou nem entrar nesse tema com vocês, mas quero só dar, assim, telegraficamente essa questão,
é que nós temos uma posição abolicionista penal no Brasil, que é bastante popular entre as pessoas mais progressistas, né? Eu tenho muitos amigos que são notórios, assim, teóricos do abolicionismo, são entusiastas do abolicionismo. Há muitos estudantes de direito que foram sensibilizados por esse ideal do abolicionismo penal, né? Essa ideia de que é possível imaginar uma sociedade do futuro onde não haja prisões, onde não haja punições, encarceramento, etc., etc. E muitas vezes a justiça restaurativa aparece como sendo uma técnica justificada pelo ideal do abolicionismo. Eu quero só chamar a atenção de todos, né, que a justiça restaurativa também pode ser justificada por um ideal minimalista penal, certo? Então, toda a concepção minimalista penal, com a qual eu me afino mais, por exemplo, eu não sou abolicionista, né? Não vou entrar na discussão aqui por que eu não sou abolicionista, mas eu sou muito mais um minimalista, no sentido de que a ideia básica que eu compartilho é as prisões devem ser usadas apenas em última circunstância, em último caso, para situações especialmente graves, né? E nesse caso não tem muita solução mesmo, enquanto não houver uma solução, eu não vou ficar sonhando com uma coisa que eu não consigo vislumbrar. Então, acho que essa é uma postura minimalista. Os autores abolicionistas tendem, entretanto, a apresentar a justiça restaurativa apenas nessa medida de importância de redução das penas. Eu acho que a justiça restaurativa não é apenas importante por conta disso. Ela é importante especialmente pela atenção que ela dispensa às vítimas. E nesse ponto, o tema das vítimas, para mim, é muito importante, né? E nem sempre a gente dá devida importância às necessidades da vítima. Eu acho que não há como falar em justiça restaurativa assim, seriamente, sem falar em necessidade das vítimas. Certo? E esse é um ponto muito importante que pode abrir alguma discussão. Né? Eu mencionei para vocês aqui a experiência sul-africana como uma experiência exitosa, né, de justiça restaurativa. Em geral, a literatura aponta isso, né, embora existam algumas polêmicas também sobre o que aconteceu na África do Sul. Mas se vocês tiverem em contraposição a experiência argentina, a experiência transacional argentina, vocês vão ver que na Argentina não havia a menor condição de aplicar a justiça restaurativa, até porque havia uma postura de negacionismo diante das violações praticadas pelo Estado. Então, todos os crimes praticados pela ditadura, os assassinatos em massa, foram mais de 30 mil desaparecidos, né? As torturas, tudo aquilo que se praticou ao longo da ditadura argentina, nunca os seus autores admitiram que fizeram isso, né? Então, toda a demanda de justiça na Argentina, dos movimentos de direitos humanos, é uma demanda por punição, uma demanda por memória, verdade e justiça. E, no caso, a justiça aqui era a punição desses autores. Acho que os argentinos tinham razão nesse caso, que não havia como se pensar em restauração lá sem a punição. Então, um argumento, digamos, a favor da visão minimalista, né, que eu sustento com respeito ao direito penal, me parece. Mas, enfim, esse é um tema também para vocês pensarem a justiça restaurativa na sua relação com o abolicionismo e com o minimalismo penal. Por fim, gente, alguns limites da aplicação da justiça restaurativa no Brasil. Primeiro, claro, a gente tem limites de ordem legal, né, que são de difícil superação, especialmente por conta da correlação política que nós temos no Brasil hoje, o que é o Congresso brasileiro, né? Quer dizer, a chance de a gente ter um avanço legislativo no Brasil para ampliar a possibilidade de aplicar a justiça restaurativa é, nesse momento, próxima de zero. A gente avançou bastante, hoje nós temos condição de aplicar a justiça restaurativa nos juizados da infância e da juventude, já há algum tempo, já nos juizados especiais criminais, em alguns casos que lidam com violência doméstica também. Então, há brechas, né, no direito penal que permitem mecanismos restaurativos, isso foi sendo uma conquista ao longo desses anos, né? Nós precisamos, além do problema legal, superar aquilo que é a cultura punitivista brasileira. Nós temos forte resistência a programas de justiça restaurativa no Ministério Público no Brasil e no Poder Judiciário, assim como nós temos juízes e juízas, né, e promotores e promotoras que são entusiastas disso, eles são evidentemente uma minoria, a grande maioria não tem simpatia por justiça restaurativa e, pelo contrário, acaba apresentando essa ideia como sendo o mesmo de impunidade, então tem todo um discurso populista, de populismo penal, que contamina também os próprios operadores do direito. A terceira dificuldade são as indefinições conceituais, eu vou fechar mostrando para vocês um exemplo disso, né? Nós temos, na definição teórica sobre justiça restaurativa, muitas ambiguidades. O ideal restaurativo ele se fez acompanhar de um conjunto muito amplo de ideias, de filosofias, de perspectivas religiosas, de várias perspectivas. Isso estabeleceu uma certa confusão, né? E nós temos, de repente, projetos que são apresentados como se fossem restaurativos, que, na verdade, não são restaurativos.
Alguns talvez até produzam efeitos ruins do ponto de vista dos seus resultados mesmo, né? São aqueles efeitos que a gente poderia chamar em saúde efeitos iatrogênicos, né? Que produzem resultados piores do que aqueles que piores que os problemas que se pretendia resolver. E uma quarta dificuldade para qualquer projeto nosso no Brasil de justiça restaurativa é a participação das vítimas e das comunidades. É importante lembrar para vocês, né, que essa ideia de que as comunidades têm um grande papel, né, na justiça restaurativa, isso é verdade, mas é preciso lembrar também que nós temos muitas comunidades no Brasil que são especialmente violentas, que possuem uma cultura de violência. Então, considerar, por exemplo, a noção de justiça que uma comunidade específica tem, né, e levar isso em conta no mecanismo restaurativo pode ser especialmente perigoso, né? E as vítimas, muitas vezes, não se sentem seguras, inclusive, participar de qualquer dinâmica restaurativa, porque elas temem represálias dos autores, etc., etc. Então, há aqui dificuldades que são bastante importantes no caso da experiência brasileira, que a gente vai ter que sempre considerar, né? Eu recomendo para vocês, quem tiver interesse em conhecer melhor como é que está andando os projetos, essa pesquisa do Conselho Nacional de Justiça. Quem estuda justiça restaurativa está cansado de conhecer esse trabalho. Pilotando a Justiça Restaurativa, foi coordenado pela professora Vera Regina Pereira de Andrade, uma pesquisa do CNJ, que é muito boa. Eles mapearam, essa pesquisa mapeou todos os projetos de justiça restaurativa do Poder Judiciário brasileiro, em todo o Brasil, e mostrou várias características bastante particulares dessa experiência, né? Ao contrário de outros países do mundo, os projetos de justiça restaurativa no Brasil têm tido muito a presença, o protagonismo do Poder Judiciário. Entenda-se, de alguns juízes, né, do Brasil que estão puxando essa história já há bastante tempo. O que é uma vantagem, né, porque nós temos um poder maior, talvez, a partir daí, e, ao mesmo tempo, nos traz um conjunto de limitações, né? Às vezes, essa ideia da justiça restaurativa acaba, nessa lógica judicial, aparecendo como uma forma de desafogar o Poder Judiciário, por exemplo, né? O que é uma maneira muito empobrecida de se lidar com essa expectativa da justiça restaurativa. Então, essa pesquisa mostra muito claramente isso. Então, recomendo muito, quem não conhece, que vocês possam ler de fácil acesso na internet esse estudo Pilotando a Justiça Restaurativa, que é uma pesquisa muito bem feita, muito criteriosa. E aqui, gente, eu separei para vocês, desculpa se alguém tem uma posição diferente, fiquem à vontade para sustentar, eu não quero excluir qualquer posição diferente dessa que eu vou criticar agora. Mas, assim, gente, constelações familiares têm sido apresentado em alguns lugares do Brasil como práticas restaurativas, uma dinâmica restaurativa, inclusive no Poder Judiciário. Tem uma coisa chamada direito sistêmico, né, que passou a ser aplicado no Brasil já há alguns anos, né, e que usa muito constelações familiares, que é uma prática mais da psicologia, enfim, uma espécie de tratamento grupal, enfim, né. O fato, gente, é que quem criou essa prática de constelações familiares foi um sujeito chamado Bert Hellinger, que era um alemão, um padre, na verdade, que serviu na África durante muitos anos, e era um sujeito especialmente reacionário, mas especialmente conservador, não é uma coisa assim qualquer. Eu vou mostrar para vocês, né? Ele parte dessa ideia, gente, de que ele tem uma crença nessa história das constelações familiares de que há conexões inconscientes das pessoas com os destinos dos ancestrais familiares. Então, essas conexões, vejam bem, não seriam memórias reprimidas, não são traços genéticos, mas campos psíquicos de energia, que seriam explicados pela física quântica. Bom, aí vocês conversam com físicos, eles vão dizer que isso aqui se trata de charlatanismo quântico, não tem nada a ver com física quântica isso. Mas a ideia aparece um pouco assim. Então, a gente tem um conflito na família, por exemplo, uma violência do marido contra a mulher, e vai se procurar uma conexão inconsciente com o antepassado que já morreu, né? São coisas super complicadas, e eu quero dizer para vocês que as posições do Bert Hellinger, eu separei para vocês algumas aqui para citá-lo, tá? Vejam primeiro. A homossexualidade geralmente ocorre porque um menino deve assumir os sentimentos de uma irmã falecida quando não há irmãs do sexo feminino na família para fazer isso. O Hellinger expressava orgulho de ter curado um cliente da doença da homossexualidade. Continuamos com o microfone aberto. O estupro e o incesto criam um vínculo, diz ele. O perpetrador deve receber o devido respeito antes que a vítima possa se relacionar com outra. Sobre o incesto, se você se depara com um caso de incesto, uma dinâmica muito comum é que a esposa se afasta do marido. Ela recusa o relacionamento sexual. Então, como uma espécie de compensação, uma filha toma o lugar.
Isso é um movimento inconsciente, não consciente. Mas veja, no incesto há 2 perpetradores, um em segundo plano e outro a céu aberto. Você não pode resolver isso a menos que esse perpetrador oculto seja abordado. Há frases muito estranhas que vêm à tona. A filha pode dizer à mãe, eu faço isso por você. E ela pode dizer ao pai, eu faço isso pela minha mãe. Bom, gente, se esse cara criou as constelações familiares, eu acho que não é uma boa referência para ninguém. Tá? Então, eu quero só chamar a atenção, assim, é impressionante que em vários estados brasileiros existam projetos dentro do Poder Judiciário aplicando constelações familiares. Eu queria entender melhor o que é isso, mas certamente isso não tem nenhum mecanismo de justiça restaurativa. Então, quero sublinhar isso para a gente ter aqui um ponto polêmico. Era isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa se eu me estendi aqui além do tempo previsto. Professor Marcos, eu notei que ao longo da palestra alguns colegas levantaram a mão, dentre eles a Patrícia, que logo vou dar a palavra a ela para responder brevemente. Professor Marcos, eu fiquei com uma dúvida minha. Você disse que no Rio Grande do Sul, seu estado, há um problema crônico na questão das políticas criminais. Você acha que tem uma correlação com o fato de no Rio Grande do Sul não reeleger políticos? É muito difícil alguém no executivo ser reeleito, seja prefeito, especialmente governador. Você se deve a isso, essa inconsistência de política criminal, pela mudança constante de membro do executivo? Com a palavra, por favor. Pois é interessante a pergunta, mas veja bem, nós temos ao longo desses anos todos, independentemente dessa característica que tu lembraste aqui, de nunca o Rio Grande do Sul ter reeleito um governador, mas nós temos, independentemente disso, uma continuidade na política criminal. O que impressiona é que muda governo, sai governador, entra governador, e não se altera a política criminal do Estado. Né? Então, se continua prendendo da mesma forma, do mesmo jeito, as mesmas pessoas, etc. Então, talvez aqui esteja um indicador de que falta, na verdade, uma gestão efetiva da segurança pública e que as mesmas concepções históricas acabam dominando nessa gestão. Interessante. Patrícia, sua dúvida, por favor, traga para nós também a sua dúvida. Boa tarde, professor. Obrigado pela palestra maravilhosa. Então, professor, eu estudo criminologia na Unisociesc Joinville, e é um assunto que me interessa bastante, até porque eu fiz agora, bem recente, uma pesquisa, na verdade, um artigo sobre o tema é a égide da vida dos encarcerados. Então, várias pesquisas, e é o que a gente sempre fala, né? Puxa uma pena e sai uma galinha inteira, né? Principalmente nesse tema. E a respeito da justiça restaurativa, eu tenho aqui um material do projeto Espere, que ele ocorre aí no Rio Grande do Sul. Ele ainda está em implementação, esse projeto, porque me parece que ele teve um resultado bastante satisfatório, né? Principalmente nos presídios femininos, que dentro desse artigo que eu fiz, a população carcerária feminina, ela é quase que ignorada, é como se ela não existisse, pouco se fala, né? Inclusive tem aquele livro muito interessante que chama Presos que Menstruam, que ele traz um relato assim fantástico das prisões femininas, né? E principalmente no que eu tenho aqui da pastoral, que foi implantado, né, nas prisões femininas, esse projeto, com um resultado muito satisfatório. Existe alguma previsão de que esse projeto seja utilizado em maior escala? Então, Patrícia, a pergunta é muito interessante porque permite a gente mencionar uma coisa que é uma limitação que não é do Rio Grande do Sul, mas é brasileira, né? A gente tem uma dificuldade imensa de avaliar resultados de projetos. Então, o que é uma avaliação de resultado? Eu preciso ter uma metodologia científica para avaliar resultados. Se eu vou aplicar, por exemplo, um projeto de justiça restaurativa na execução penal, né, eu vou ter lá um grupo de 20 presas que vão participar de círculos restaurativos, eu preciso ter um grupo de comparação de presas que não irão participar desses círculos para depois comparar os dois grupos. Mas ao fazer esses dois grupos, o grupo de intervenção e o grupo de comparação, eu tenho que ter um critério de formação dos grupos que evite aquilo que a gente chama de viés de seleção, que é o seguinte: talvez as presas que queiram participar do projeto já sejam diferentes do que aquelas que não querem participar. Então, eu teria que ter, por exemplo, abrir uma lista para participação no projeto, ter lá
30 pessoas interessadas, eu sorteio 20 que vão participar. E vou comparar o prognóstico que vai acontecer com essas 20 pessoas com aquelas 10 que queriam participar e não tiveram vaga. Aí eu tenho 2 campos, 2 grupos que são comparáveis, certo? Se eu não tiver esse cuidado, eu não tenho nem como saber quais são os efeitos que eu estou produzindo, porque eu preciso isolar essa intervenção para saber se de fato é ela que está produzindo alguma mudança. Está entendendo? Nesse ponto de vista, não há nenhum estudo que eu conheça, pelo menos, a respeito de avaliação de projetos como esse. Então, quando a gente fala assim, teve ótimos resultados, eu não sei, isso pode ser uma percepção, em geral é a percepção das pessoas. Quem participou gostou do projeto, as presas foram entrevistadas, falaram que era legal, os profissionais que participaram gostaram de ter feito. Ok, isso é importante também que as pessoas gostem, mas isso não é avaliação de resultado, isso é a percepção de quem participou. Só para dar uma ideia para vocês, a gente tem um projeto de segurança pública no Brasil que talvez seja o mais amplamente aplicado em todo o Brasil, que é o ProERD. O ProERD é aplicado pelas polícias militares no Brasil inteiro há mais de 20 anos. Os poucos estudos que nós temos no Brasil que mediram resultados mesmo, um grupo de controle, enfim, temos 4 ou 5 estudos, eu fiz um deles aqui no Rio Grande do Sul e temos alguns outros pelo país afora. Todos eles concluem a mesma coisa, o ProERD não produz resultados positivos, não reduz consumo de droga, não reduz violência. Mas a gente não tem um levantamento nacional sobre esse projeto que tem mais de 20 anos, né? Então, eu digo assim, na justiça restaurativa, esse é um drama nosso. A gente está estudando no meu grupo aqui de pesquisa na Uniriter, os meus alunos que fazem parte do grupo, eles se deparam com isso. A gente quer encontrar projetos de avaliação, né, e não encontra nenhuma avaliação com metodologia científica, né? Quando muito, é percepção das pessoas, e aí não dá para a gente saber, entende? Além disso, esses projetos todos, inclusive esse que mencionado, o SPERE, nós temos assim, um número muito pequeno de pessoas que é abordada por eles. Então, do ponto de vista da massa carcerária, é praticamente insignificante. Esse é um outro problema brasileiro. Quem trabalha com justiça restaurativa, por exemplo, em presídios, em geral, são profissionais que se encantaram com o tema, que gostam do tema, que vão por conta própria e risco fazendo. Mas, de repente, eles saem dali e acaba o projeto, entende? Porque não tem um comprometimento institucional, não há política pública de justiça restaurativa. Essa é a nossa principal limitação, né? Eu acho que, de uma forma geral, né, professor, a carência de políticas públicas no pós-encarceramento, né, é muito deficitária, quer dizer, a gente percebe isso, né, os egressos do sistema prisional, quando tem alguma política, ela é pequena, né, eu não consigo nem chamar de ressocialização, eu prefiro reeducação, né, é pequena, mas assim, ó, eu acho que o que mais falta nas políticas públicas é evitar ou cuidar mais de quem ainda não é cliente do sistema prisional, né, para evitar que ele chegue, de fato, ao sistema prisional, né? Então, assim, a gente vê poucos trabalhos com menores, como você citou o ProERD, é um projeto fantástico, só que ele é muito precoce, né? Ele deveria abordar, na minha opinião como mãe, porque eu tenho filhas que já passaram por isso, se ele tivesse pelo menos um reforço ali no final do ensino médio, né? Quando já são adolescentes, talvez ele tivesse uma efetividade maior. Ele é muito precoce, né? Então, ali tudo, o que você leva para uma criança de 8, 9, 10 anos, elas concordam com tudo, elas aceitam tudo, mas o perigo está mais adiante. E daí elas já não se lembram mais daquela experiência. Não, é verdade. Esse é o ponto. Nós precisamos de programas que sejam baseados em evidências científicas, né? O que funciona, o que não funciona. Quando uma coisa não funciona, a gente muda, né? Não vai ficar insistindo naquela coisa que não está produzindo resultado, né? Então, nesse sentido, é um alerta assim, para quem trabalha com política pública, às vezes, assim, a melhor das boas intenções que a gente tem, a gente vai implementar um projeto e dá o oposto que a gente queria, né? Uma coisa, por exemplo, Patrícia, que no mundo inteiro tem muitos estudos sobre isso, palestras em escola contra drogas não funciona. Não tem nenhum estudo que diga que funciona. Não importa o país, o tipo de projeto, então, porque, enfim, tem motivos aí que a gente pode explicar, mas é preciso outras abordagens que são mais produtivas, né, que podem produzir melhor resultado, né? Maravilha, Patrícia. Obrigada, Perguntas professor. cirúrgicas. Gostamos bastante. Eu queria aproveitar o momento e agradecer a Bruna Laurindo e o Bernardo Ribeiro. Eu agradeço a Bruna Laurindo, que faz parte do Endireitando, ajudou bastante hoje. Ana Luísa, sua aluna, professor Marcos, que fez o convite a você. Obrigado, Ana, professor.
outro patamar, como se diz no Rio de Janeiro. Falando em Rio de Janeiro, vi alguns rostos familiares de nomes. Quero agradecer ao Rodrigo Pires, a Bárbara. Obrigado, rapaziada, por prestigiar o evento. Agradecer vocês. E aproveitar e deixar uma deixa para perdoe-me pelo pleonasmo. Alguém mais quer fazer uma pergunta relacionada ao tema justiça restaurativa para encerrarmos com chave de ouro esse evento magnífico na tarde de hoje, de terça? Alguém que ficou com a curiosidade atiçada? Beleza. Aula boa é assim, professor, ninguém ficou com dúvida. O pessoal já vai começar pesquisando. Reitero aqui o convite para depois, seja via Ana Luísa, seja depois alguém do time disponibilizar seu arquivo. O pessoal pediu bastante pelos seus slides. Eu vou mandar para a Ana Luísa, depois ela compartilha com vocês, então, essa apresentação, tá bem? Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Ana, o professor Tupatamar. Obrigado. Vou encerrar a gravação. Obrigado a todos. Obrigado.